Lembrando que a audiência tem início neste momento e término previsto para as 21 horas. A Lei Federal 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, é um instrumento que regulamenta o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município. O Plano de Mobilidade Urbana, PMU, é o instrumento de planejamento e gestão da mobilidade de um município e integrará o plano diretor. Sua elaboração é participativa entre a Prefeitura, a Câmara e a sociedade civil. O plano é uma condicionante a partir de abril de 2019 para receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. Para São Francisco do Sul, o principal foco da elaboração do plano de mobilidade é repensar o desenvolvimento urbano da cidade. Convido, neste momento, para fazer uso da palavra, o senhor Marcos Stefano. Boa noite a todos. Esta é uma noite muito importante para São Francisco do Sul. Nós damos início a mais uma iniciativa importantíssima para a nossa cidade. Estamos buscando a melhoria da nossa comunidade e qualidade de vida. Em conjunto com o prefeito, montamos um texto para demonstrar como nós nos sentimos com este evento. Temos dito que em nosso governo temos primado em fazer gestão, não mais do que gestão, deixando de lado quaisquer interesses que não sejam os interesses da municipalidade. Por isso, neste primeiro ano, trabalhamos para conhecer a realidade da Prefeitura, definir procedimentos de controle e organização interna, bem como dar transparência aos atos administrativos. Nosso principal desafio foi e ainda está sendo o de equilibrar as nossas contas públicas, que recebemos com um déficit milionário. O esforço da equipe tem sido intenso, pois tivemos de rever contratos, identificar e encontrar todos os excessos, renegociar com dezenas de fornecedores e encontrar meios para que os serviços públicos essenciais não parassem e a população não ficasse desassistida. Faço essa explanação inicial para que os presentes compreendam de onde partimos e saibam aonde queremos chegar. Hoje estamos reunidos para discutir o plano de mobilidade. Para fazer adequada gestão é preciso planejar, e para planejar é necessário ter um diagnóstico e conhecer a realidade. Se hoje temos uma cidade que cresce desordenadamente, com problemas urbanos e de mobilidade sérios, foi porque faltou gestão e planejamento. Faltou a visão estratégica de curto, médio e longo prazo, metas bem definidas e políticas públicas efetivas. Assim como o processo do plano diretor participativo, que já demos início com a primeira audiência pública, agora temos outro momento relevante com o plano de mobilidade, o que significa que estamos conseguindo ir além, promovendo o desenvolvimento de uma São Francisco do Sul realmente sustentável. Pensar a cidade para as próximas décadas de modo que sua estrutura urbana, de mobilidade e viária,
sirva para suprir as necessidades de sua população, que seja a mais humanizada possível, com acessibilidade, que cause o mínimo impacto ao ambiente e que também responda aos anseios econômicos que todos nós necessitamos. É para isso que estamos aqui hoje. Também para garantir a participação social no processo, como preconiza o Estatuto das Cidades, pois é com a contribuição de todos que garantiremos a consolidação de um espaço urbano equilibrado, democrático e inclusivo. Na elaboração do plano de mobilidade integrado ao plano diretor, São Francisco do Sul deverá incorporar a ideia de que a mobilidade é centrada nas pessoas e não nos veículos. Portanto, é necessário priorizar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano e aos meios não motorizados de transporte. São Francisco do Sul precisa desenvolver-se em vários aspectos. Nosso governo está focado neste objetivo, desenvolvendo ações de curto, médio e longo prazo, integradas e voltadas às pessoas. E não poderia ser diferente. Foi para isso que fomos escolhidos pelos cidadãos e vamos agir com empenho e disciplina na busca dos resultados que todos necessitamos. Continuaremos a agir com retidão, foco, sabedoria e austeridade, criando melhorias significativas desde já. E assim, com certeza absoluta, deixaremos para nossos filhos, netos e para todos aqueles que por aqui passarem, uma São Francisco do Sul digna de ser citada como exemplo e classificada como cidade modelo de sustentabilidade e desenvolvimento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento encerra-se a sessão de abertura da audiência. Agradecemos a todos os componentes da mesa, que neste momento será desfeita, e daremos sequência para darmos continuidade então aos trabalhos previstos para a noite de hoje. Convido a mesa de autoridades a juntarem-se à plateia. Nós, na sequência dos trabalhos, vamos acompanhar a exibição de um vídeo explicativo do plano. Quem vive em grandes cidades pode nunca ter ouvido falar, mas a sua vida é afetada totalmente pela mobilidade urbana. Mobilidade urbana? Mas o que é isso? Todos os dias saímos de casa com um destino em mente, seja a pé, de carro ou outros meios de transporte. Neste trajeto, nos relacionamos com pessoas que estão transitando com o objetivo de acessar os diferentes espaços, ou até mesmo levando bens e serviços a outras pessoas. Para circular, usamos a infraestrutura que a cidade oferece, ou seja, pontos de ônibus, vias, calçadas, entre outros equipamentos. Assim, a mobilidade urbana diz respeito ao relacionamento de pessoas em circulação pela cidade. Além de ser um direito de todos, uma mobilidade de qualidade garante o acesso a outros direitos básicos, como educação, trabalho, saúde e lazer. Por isso, a cidade deve ser planejada para atender às necessidades das pessoas e não de máquinas. O sistema de transporte, a infraestrutura da cidade e o planejamento do uso e ocupação do solo devem considerar que as pessoas circulam em diferentes modos de deslocamento e a partir de diferentes condições. Sendo assim, o desafio das cidades é oferecer equilíbrio às diferentes necessidades,
sem comprometer as gerações futuras. Damos a isso o nome de mobilidade urbana sustentável. Dando continuidade aos trabalhos, convidamos a professora doutora Andréa Fitzgerald e também o coordenador dos trabalhos de elaboração do Plano de Mobilidade em São Francisco do Sul, senhor Leonardo Antunes Menegoto, que darão sequência aos trabalhos. Por gentileza. Boa noite a todos. É muito bom vê-los aqui hoje, perceber que vocês estão querendo discutir um pouco mais a cidade, querendo entender um pouco mais o que é esse plano de mobilidade urbana, para que a gente vai falar a respeito disso e por que precisamos falar a respeito, né? O plano de mobilidade urbana dos municípios do Nordeste catarinense, eles têm acontecido com uma parceria entre os municípios, a Amunesc e a UFSC, certo? Então, essa parceria acontece justamente porque nós estamos desenvolvendo o plano com os municípios de Araquari, Balneário de Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, Rio Negrinho, São Bento e São Francisco, ao mesmo tempo. E por que isso é importante? Porque nós não podemos pensar única e exclusivamente com um plano de mobilidade urbana que seja apenas municipal. Nós precisamos falar a respeito também de um plano de desenvolvimento regional. E pensar regional é justamente pensar que nós temos um desafio em comum, um desafio que São Francisco vivencia e percebe todos os dias com seus diversos sistemas de transportes não só de pessoas, de cargas, né? Os veículos aqui transitando e tentando transitar no meio desse tráfego, como fica? Como fica a cidade? Em que plano está a cidade? Esse é o nosso desafio e é isso que a gente precisa pensar e refletir, e estamos desenvolvendo isso não começando hoje, mas começando já desde junho, julho deste ano de 2017, onde foram formadas comissões, uma comissão executiva, uma comissão técnica e uma comissão de acompanhamento, pensando a cidade de São Francisco especificamente. Dentro dessas comissões, então, passamos por diversas etapas. A primeira etapa foi justamente a preparação. Depois, numa sequência que vai até a 8ª, hoje nós estamos na 3ª etapa. O que significa essa 3ª etapa? Estamos coletando dados. Precisamos das informações de vocês, precisamos das informações da cidade. O que ela vivencia hoje? Como é o panorama da cidade hoje? Então, estamos agora nesse ponto. Chegaremos até a 8ª quando? No ano que vem, em outubro do ano que vem, nós encerramos um planejamento regional. Aí entra Joinville, pensando no Nordeste catarinense. Seremos, então, dentro da região sul do país e uma das poucas no Brasil que pensa não somente o município, mas pensa regionalmente os seus deslocamentos. Porque a gente sabe muito bem que não adianta eu pensar em São Francisco se eu não pensar em Araquari, porque nós temos o mesmo acesso, né? Nós temos e vivenciamos esse mesmo problema de mobilidade. Então, para vocês terem uma ideia de como isso vai acontecer e aonde estamos, certo? Hoje sim é a nossa primeira audiência pública. Nós passamos então por diversas etapas, mas nesse momento hoje nós precisamos ouvi-los.
ouvir a sociedade civil, ouvir o que vocês têm a nos dizer. E isso nós estamos fazendo não porque alguém disse que vamos fazer e pronto, ou será que a gente faz? Vamos definir isso em gabinete. Estamos cumprindo a lei 12.587, onde ela diz que devem acontecer sessões temáticas com temas referenciados à sua cidade, com equipes técnicas, com pessoas ativas na comunidade. Na sequência, partimos para as audiências. Então, hoje iniciamos. No próximo ano, estaremos aqui novamente com outras audiências públicas para mostrar mais desenvolvimentos de projetos, de propostas que serão construídas com vocês. Mas hoje, especificamente, nós não viemos aqui para dar as respostas, muito pelo contrário. Nós queremos ouvir de vocês os problemas. Precisamos saber dos problemas diários, precisamos saber o que vocês enfrentam todos os dias e o que vocês querem que melhore. Quais são as suas sugestões de melhoria? A gente vai ter alguns espaços durante a audiência para vocês falarem, mas às vezes a gente sabe que nem tudo aquilo pode ser dito, né? Então, temos ali na frente um outro formulário para vocês escreverem. Escrevam o quanto vocês quiserem. Usem 1, 2, 3, quanto vocês quiserem, certo? Tem perguntas com relação a problemas de mobilidade, o que você acredita que pode ser melhorado, quais são as sugestões e, principalmente, você se vê como um agente de mudança na sua cidade? O quanto você é um agente de mudança em sua cidade? Então, escrevam quais são os problemas. E aí uma outra reflexão que começa a surgir quando a gente pensa nessas audiências e nesses seminários temáticos, né? Alguns de vocês participaram. O que foram esses seminários temáticos? Então, foram 5 encontros, desde sistema viário e tráfego, uso e ocupação do solo, meio ambiente e patrimônio, o transporte coletivo escolar, o transporte ativo e a acessibilidade. O que é transporte ativo? São as pessoas. O quanto as pessoas se deslocam a pé. O quanto existe de sistema cicloviário disponível na cidade. E aí dentro desses seminários, a gente partiu de acordo com alguns dilemas. Que dilemas são esses? A quem é preconizado um transporte individual ou transporte de cargas? Ou é um transporte que vai muito mais ferroviário, ou ele pode ter um hidroviário? Como são esses deslocamentos? Quais são os desenvolvimentos sustentáveis com relação à mobilidade? Então esses foram os dilemas que percorreram os nossos seminários temáticos. E aí também foi dada uma oportunidade de falar. E aí vocês podem se questionar, do que adianta falar? Eu venho aqui, vou me expor, vou falar a minha opinião, vou escrever, será que eu vou ser ouvido? Uma coisa que eu lhes peço hoje, e em todas as audiências públicas que nós estaremos falando sobre mobilidade urbana, a política hoje ela tem que ser deixada de lado. O que mais importa numa mobilidade urbana é a gente entender a cidade. A cidade fica. As políticas, a política ela muda, mas a cidade permanece. Então, quando se fala de mobilidade urbana, a gente precisa lembrar da cidade em primeiro lugar. Nós estamos falando aqui de uma pesquisa qualitativa. Pesquisa qualitativa é quando a gente busca as opiniões e quando essas opiniões elas começam a se repetir, a gente transforma isso em número. Por isso que é importante vocês falarem hoje. Falem muito, falem dos problemas. Não importa se alguém já falou, repita. Escrevam o máximo que vocês puderem. Nós temos uma equipe depois que vai pegar todos esses dados, todas essas informações, e eles vão contabilizar quantas pessoas falaram a mesma coisa a esse respeito. Aí a gente quantifica, certo? Isso é importante. Da subjetividade a gente vai transformar na objetividade. Coleta de dados e a relação de qualitativo.
Precisamos saber de suas opiniões. Então, boa noite a todos. Dando sequência às atividades dos seminários temáticos, nós desenvolvemos ao longo de 5 semanas, depois da composição da comissão executiva, que é composta hoje pelo prefeito, o secretário Marcos e o presidente da Câmara, posteriormente por uma comissão técnica, onde contamos aí com o pessoal do CENINFRA, pessoal do DENTRAN, pessoal do Desenvolvimento Econômico, pessoal dos programas especiais, que fazem parte da nossa comissão técnica, e posteriormente, então, formamos uma comissão de acompanhamento que foi, juntando essas comissões, nós chegamos então no desenvolvimento dos seminários temáticos ao longo dessas 5 semanas. Dentre esses 5 temas tratados, a gente antecipou, na verdade, uma coleta de informações, que é o que a gente também vai fazer aqui hoje. Como a professora Andréa falou, nós precisamos qualificar as nossas pesquisas e precisamos de dados, é por isso que estamos aqui hoje. E dentre algumas das discussões, então, falamos muito sobre o sistema viário, sobre uso e ocupação do solo, meio ambiente, patrimônio e o transporte ativo. Vocês conhecem bem essa realidade, creio que todos conhecem bem, muitos convivem diariamente, né? E pontos foram levantados durante os nossos seminários temáticos. Sobre o sistema viário, todo mundo conhece essa pista, essa é a nossa BR-280, famosa, né? E esse foi, dentre todos os comentários, foi o principal foco que as pessoas levantaram durante o seminário. A nossa deficiência na mobilidade em relação à BR-280. Além da BR-280, é óbvio, não podemos única e exclusivamente pensar só nisso. Foram elencadas a entrada e saída da cidade, nós só temos uma, né? Só existe uma forma de acesso a São Francisco do Sul, acesso terrestre, vamos falar assim, né? Temos aí a questão aquaviária. Temos somente um acesso às praias, que é a Ponte da Enseada, então temos também um momento deficitário em relação à mobilidade. Além de tudo, situação precária das vias, a falta de manutenção, motivo por falta de recursos, primeiramente ao município, por falta também de intenção do Estado na manutenção, pela própria falta de manutenção do governo federal. Pistas sem segurança, ou seja, as nossas pistas só têm rolagem, nós não temos acostamento, enfim, esses foram os principais pontos elencados quando dos seminários temáticos. Quando fomos tratar de uso e ocupação do solo, aí a gente tem mais um dilema em São Francisco do Sul, que é o zoneamento, a lei de zoneamento conflitante com sem zonas de amortecimento, né? Temos aí a complementar 43 e 44, que dá pano para manga, nós podemos ficar aqui horas e horas discutindo em relação a isso. Temos a questão do macrozoneamento, problema sem a participação popular, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, a participação popular, que as pessoas possam opinar em relação a esse estudo. E também temos que olhar para trás e lembrarmos que temos sim, e já tivemos muito, uma falha de fiscalização, uma ineficiência nessa fiscalização, nesse crescimento desordenado do nosso município, né? Todos esses pontos que eu estou citando são os pontos que nós levantamos nos seminários temáticos ao longo dessas 5 semanas. Não diferente, quando fomos falar de meio ambiente, nos deparamos, primeiramente, nós temos quando falamos do meio ambiente e patrimônio, né? Vamos usar os 2 tópicos aqui, meio ambiente e patrimônio. Chegamos ao fato de que, primeiro, temos um centro histórico tombado pelo patrimônio, então temos um patrimônio aqui, né? Segundo ponto, existência de sítios arqueológicos, que é o caso do Sambaqui. Temos área de preservação em todos os locais da Bahia, como um todo, Parque da Caraí, Parque das Nascentes, Mangues, Restingas, então nos deparamos também com esses problemas. Quando fomos falar sobre transporte coletivo e escolar, que também foi um tema dos nossos seminários,
Temos a dificuldade de horários, temos o conflito entre o transporte coletivo e o transporte urbano, onde eles são conjugados, ou seja, nós temos o mesmo transporte coletivo com o transporte urbano. Foi comentado sobre o preço da tarifa cobrada pelo transporte, ela é pouco convidativa, ou seja, as pessoas acabam optando pelo transporte individual e não utilizando o transporte coletivo. A demora, obviamente, e a gente vai impactar lá em cima sobre o sistema viário, então a demora do deslocamento, tendo em vista essa série de situações elencadas no primeiro item. E, consequentemente, quando vamos falar sobre a mobilidade ativa, enfim, nos deparamos que a nossa cidade focou única e exclusivamente no transporte de veículos individuais e não nos coletivos. Então, temos o problema. Um dos casos que eu recordo bem foi o Yuri do IFAM, que relatou para a gente, quando veio morar em São Francisco, veio com um plano, né? Eu vou morar na praia, vou pegar minha bicicleta, vou conseguir sair da praia, chegar ao centro, 19 quilômetros, vou pedalar todo dia, ida e volta, e não foi isso que aconteceu, né? O Yuri está aí. E de fato, por quê? Porque nós não temos uma sequência de ciclofaixas, enfim. Mas não podemos pensar só em coisas ruins, né? Estamos aqui justamente para isso. Desde que nós iniciamos esse projeto, junto à Amunesc, junto à UFSC, o prefeito sempre deixou muito claro. Primeiro, né, muitos prefeitos e muitas cidades do Brasil focam única e exclusivamente que é uma obrigatoriedade de lei e que, a partir de abril de 2019, os municípios não poderão mais conseguir recursos junto ao governo federal, Ministério das Cidades, mais especificadamente sobre mobilidade urbana, se não tiverem os planos de mobilidade. Lembrando que essa lei de 2012 tinha uma previsão de implantação de 3 anos, ela já foi prorrogada, né? Então agora nós temos um prazo, primeiramente estipulado em lei, até abril de 2019. Porém, o foco de São Francisco do Sul, como bem falou o cerimonial, não é a lei, ou melhor, o cumprimento desta lei. É sim pensar no desenvolvimento da nossa cidade. Quando vocês estavam adentrando aqui, vocês observaram que nós temos dois painéis lá fora. Os painéis fazem 2 perguntas interessantes. A primeira, como nós nos vemos hoje e como nós queremos nos ver em 2027. Por que 2027? Porque esse plano vai sofrer a sua primeira revisão em 2027. E eu espero que todas essas pessoas que aqui estão contribuam em 2027 para que a gente consiga atualizar, e se a gente achar que for necessário atualizar antes de 2027, nós vamos atualizar antes de 2027, porque o plano de mobilidade não é uma cartilha engessada, ela é algo que tem que se movimentar ao longo dos anos. E esse é o foco que a Prefeitura e que todos os envolvidos querem, que o nosso plano seja de fato pensando no desenvolvimento, mobilidade urbana sustentável. Então, qual é o nosso principal tema da audiência, né? A lei, ela fala que, em primeiro lugar, nós devemos pensar nas pessoas. As pessoas, elas começam a se locomover sendo pedestres. Por mais que você vá até o teu automóvel individual, você vai caminhando. Seja utilizando uma bengala ou seja utilizando alguma cadeira, mas você vai caminhando. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar nas pessoas, sempre. Depois, o sistema cicloviário. Em segundo momento, o transporte público e coletivo. Quando a gente começa a preconizar isso no movimento da cidade, na mobilidade da cidade, a gente começa a perceber uma mudança que é muito mais forte do que pura e simplesmente o individualismo. Isso tem que ficar não em terceiro lugar, mas em quarto, quinto, sexto, né? Então, antes disso, a gente precisa pensar em outros sistemas de transporte. Isso é pensar em mobilidade urbana, isso é pensar em desenvolvimento. E isso não é somente Brasil em 2012 que está falando, mas isso já é um movimento global e mundial, onde as cidades para todos, elas são muito mais saudáveis, né? Elas começam a pensar num envelhecimento populacional.
Até quando a gente quer viver numa cidade? Até quanto nós queremos utilizar da cidade e usufruir daquilo que a cidade nos dá? Isso é um movimento. Essa é a mobilidade. Como São Francisco foi gerado e por onde veio esses movimentos, né? Então a gente faz aí um momento de reflexão. A gente brincou bastante sobre essa imagem. O nosso colega Alexandre Curtis foi quem foi buscar a imagem, mas eu brinco que eu acho que é antes de 40 isso. O que a gente pode observar? Crescimento desordenado, primeiro de tudo, vias sem pavimentação, sem uma estrutura, sem passeio. Isso nós estamos falando lá na década de 40. Posteriormente, a gente vem aí para a década de 90, a gente já observa pavimento, estrutura de iluminação pública sobre o passeio, ou seja, temos aí passeio com pouco recuo, tem passeio mais estreito, a dificuldade de locomoção começa por aí. Os veículos já tomam conta de uma parte da via, e aí a gente vai para uma evolução que chegamos aí atualmente na Rua Babitonga, onde estamos aí. O Jonessi está aí, né, Jonessi? A gente já teve uma discussão boa sobre o aterro aqui, e o que a gente nota claramente é o que foi priorizado no desenvolvimento, que foram os automóveis. Então você não vê acessibilidade, você aqui continua, né, aquilo que eu falei, o postamento, você tem uma via que foi priorizada por automóveis e não por pessoas, isso mesmo que a professora estava falando, né? E aí eu faço a pergunta, de quem foi a prioridade da mobilidade urbana na minha cidade? Se vocês observarem lá atrás, quando a gente iniciou, a professora citou bem, nossa prioridade eram as pessoas. E a nossa realidade é os automóveis, né? Então essa ficou, na verdade, nas imagens desde 40, desde a década de 90 e atualmente, o que foi priorizado de fato foi a mobilidade individual, né? Não de pessoas, mas sim de automóveis. E vejam, isso não foi um movimento único, exclusivo de São Francisco do Sul. Porque se a gente for olhar um histórico de todas as cidades brasileiras e as cidades mundiais, isso aconteceu como um todo. Não foi preconizado a pessoa, foi preconizado o individual. E o que a gente busca agora é justamente diferente. A gente já viu que esse modelo não vai dar certo. Não deu certo. Olha o caos, né? Olha o trânsito. O que a gente precisa mudar? Então, existem problemas de mobilidade urbana em minha cidade? Existem problemas de mobilidade urbana em São Francisco do Sul? Precisamos saber. Precisamos que vocês nos digam quais são. Então, estamos aqui hoje para ouvi-los. Quais são os problemas? O que os incomoda diariamente? Teremos respostas? Não. Hoje não é o dia de respostas. Hoje é o dia de ouvi-los. Tá? Então, quanto mais vocês falarem, melhor vai ser para essa audiência. Quanto mais vocês exporem, melhor será para a audiência. Teremos outros momentos onde faremos discussões sobre possíveis propostas, possíveis mudanças, sim, no próximo ano. No próximo ano, quando nós trabalharmos todos esses dados, transformamos isso em informações, a gente vai começar a gerar simulações. Aí voltaremos aqui para discutir com vocês quais seriam essas mudanças. O que é viável fazer? Por quanto tempo? Então, um planejamento para mobilidade urbana, ele não é pensado para 4 anos, por isso que a gente não pode pensar em política, ele não é pensado para 4, para 8, ele é pensado para 10, para 20, para 30 anos, planejamento estratégico para 30 anos, mas ele tem que ser revisto. Por lei, ele tem que ser revisto em 10 anos, mas podem acontecer mudanças na cidade num tempo menor, e aí a gente precisa voltar aqui e discutir novamente com a sociedade civil. Quais são as mudanças possíveis e necessárias para a cidade? Sempre pensando a cidade. A cidade fica, não a política, né? Então, quais são os nossos problemas de mobilidade na cidade?
Aonde estão esses problemas? Estão no transporte coletivo? Estão na falta de transportes ativos? Na falta de calçadas? Calçadas mais amplas? Sistema de ciclovia? Ou é uma ciclofaixa? O que é melhor de proteção para a pessoa que usa aquele sistema, não para o veículo? Para a pessoa que usa o sistema, é uma ciclofaixa ou é uma ciclovia? É uma relação em acessibilidade? Eu sempre comento assim, todo mundo quer chegar aos 100, mas ninguém quer ficar velho. E para a gente chegar aos 100, a gente sabe que a nossa mobilidade ela vai começar a ficar reduzida. Eu posso ter saúde e eu quero ter saúde, porque eu quero chegar no 100. Mas a minha agilidade ela já não é mais a mesma. Então eu posso precisar de uma bengala, eu posso precisar de um andador, e isso vai fazer com que eu consiga e continue me deslocando, desde que a calçada permita, desde que a via faça esse acolhimento a mim. Aí eu vou conseguir viver na mesma cidade por um tempo maior, a cidade me acolhendo. Isso é pensar uma cidade para todos, uma cidade onde eu nasci e vou morrer lá com os meus 100 na mesma cidade. Pode ser que sim, pode ser que não. O quanto a gente vai dizer, ou então a gente pode ficar sedentário em casa assistindo televisão, porque, olha, infelizmente se eu for na rua eu vou cair, quebrar a bacia e pronto, não vou mais conseguir andar. Não é isso. O quanto se caminha na cidade, o quanto se desloca na cidade, o quanto a cidade ela me acolhe, o quanto nós temos uma relação de segurança, segurança viária para que isso aconteça. Segurança para que eu entenda que num mesmo local eu vou ter diversas pessoas. Uma mãe com carrinho de bebê tem uma mobilidade reduzida. Tenho rampa para isso? Uma bicicleta, compartilhando ou não da via, seja uma via com um automóvel, seja uma via com um pedestre. O quanto que isso está facilitado? O quanto que eu vejo de pessoas caminhando, circulando, sem tirar o carro da casa, para ir até a padaria, ou para ir até um deslocamento que facilmente eu conseguiria fazer a pé. Ou então lá nos meus 19 quilômetros vindo de bicicleta. Desde que eu tivesse uma ciclovia, onde eu me sentisse seguro para vir. Onde eu também tivesse uma infraestrutura no local para tomar um banho. Aonde eu tivesse um bicicletário para poder deixar com segurança a minha bicicleta. Isso é pensar mobilidade urbana. Então não é simplesmente eu pensar no sistema viário e eu gerar as possibilidades, mas eu gerar a infraestrutura para que isso aconteça. Pensar nos deslocamentos, pensando a cidade. Pensando sim no fator de mudança. Falei que essas mudanças, pensando cidade, pensando pedestres, aconteceu de uma forma mundial. O que essa foto significa? É uma foto de 1972 de Amsterdã. E a gente olha e pensa, mais uma pessoa vindo falar da Europa aqui para dizer que, puxa vida, vamos copiá-los. Então direi, sim, vamos refletir. Porque o que aconteceu em 1972 na Holanda? Crise econômica, desemprego, problemas com combustíveis, preços exorbitantes de combustíveis, as pessoas não conseguiam mais mover-se na cidade de tantos automóveis que existiam. Então, essa foto, ela mostra ali atrás a relação de quantos pedestres, vejam lá, a gente consegue contar 2 ali, com relação aos automóveis. Por que a criança em primeiro plano? Um dos maiores problemas que se vivia na Holanda como um todo, mortes das crianças em sistema viário, falta de segurança. O quanto eles queriam isso na cidade? De jeito nenhum. Começaram a gerar movimentos, movimentações de mudanças de solicitações. Então, não temos dinheiro para pagar, crise econômica, crise de combustível, precisamos pensar em alternativas. Houve sim um planejamento maior pensando como incentivar. O que incentivar? O que é barato? Barato andar de bicicleta. O que é barato? Barato andar a pé. Então, o que falta na cidade para que isso aconteça? O que falta na cidade para que eu consiga diminuir os números de mortes das crianças com problemas de acidentes? Como fazer? O que fazer?
E aí a gente pode dizer, poxa vida, mas eles têm dinheiro, eles... lembra, eles estavam numa crise econômica tão grande quanto nós estamos hoje vivenciando hoje. Eles estavam num ponto de quase quebra do país, né? E em algumas cidades, inclusive, de quebra de empresas, de fechamento de empresas. Este é o mesmo local em 2012. O que vemos aqui? Muito mais bicicletas, muito mais bicicletários. Consegue-se enxergar a cidade, consegue-se ver o valor da cidade. O número, hoje, pensando em acidentes, né, e mortes geradas por países que usam o sistema cicloviário como sendo o seu principal, é menor do que aquele que não usa. Olha que contrassenso. Quanto mais eu uso a bicicleta, quanto mais eu promovo isso com segurança, menor é o número de acidentes. Por quê? Porque eu preciso gerar segurança. Eu preciso gerar o fator de mudança. E esse fator de mudança, ele começa a gerar quando eu começo também a mudar esses meus valores e eu começo a perceber o que é mais importante. É a cidade? Ou são os valores individuais? A gente pode dizer também, poxa, peraí, mas eles não têm o calor que a gente tem. Não, eles têm frio, menos 20, com neve. O que é pior? Eu ir de bicicleta, poder tomar um banho, para poder trabalhar, porque se não tomar banho também ninguém merece, né? Ficar ali no lado. O que é mais fácil gerar enquanto infraestrutura? O que eu quero gerar na cidade? Qual é a cidade que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Aí, vejam, filhos e netos, pode ser que a gente não veja essa mudança, porque a gente precisa trabalhar isso, planejamento de 20, 30 anos, certo? Vamos pensar nas gerações. Eu tenho uma outra fala em relação de 100 anos, né, de ficar velho ou não. Vejam, nós estamos aqui só de passagem. A gente pode ficar 5, 10, 40 anos, podemos chegar até 100 anos, mas a cidade é milenar. A cidade, ela vai viver 200, 300, 400 anos. Ela fica, a gente só passa. E quando a gente passa, o que é que a gente deixa? O que a gente quer desta cidade? O que nós queremos para esta cidade e para os outros que virão, sejam os nossos descendentes ou não, mas o que queremos? Quais são os nossos problemas? O que queremos resolver? É isso que a gente veio discutir hoje. Então, só lembrando, nessa audiência, nós vamos falar sobre mobilidade urbana, tá? Então, existem diversos outros problemas que a gente sabe que existem. Então, hoje é o dia de falar sobre mobilidade urbana. Então, vamos tentar nos concentrar nisso. Precisamos saber de vocês os problemas e queremos também sugestões, certo? Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero só fazer um comentário daquela foto. Quando a gente recebeu o material, vou ter que contar, professor. A gente olhou aquela foto do menininho, a gente tem esse é o momento que apagam-se as luzes e todo mundo começa a correr e sai gritando, né? Porque a primeira imagem foi assustadora, né? Mas agora a explicação ficou bem boa, professor, ficou bem claro. Pessoal, então, passamos ao momento onde precisamos escutar o que vocês têm para nos dizer em relação à mobilidade do nosso município. Vamos estabelecer aqui 2 minutos para cada fala. E eu tenho a Fernanda, está aí no meio, eu tenho o Alexandre do lado de cá e eu tenho o microfone. Está aqui à disposição, levanta a mão, o pessoal leva o microfone aí e a gente vai começar a escutar o que vocês têm para nos dizer. Bem, boa noite a todos. Sou o Tenente Andrade, aqui da Polícia Militar. O que a Polícia Militar tem a ver com mobilidade, né? Eu escrevi aqui um monte de coisa aqui e tal. Eu não sou daqui, vim de Salvador, tenho 4 anos em Santa Catarina. Salvador é o caos, o chamam da Índia brasileira. Mas o que eu percebo em São Francisco é o seguinte: a gente não se fala em mobilidade, a gente não basta querer chegar ao destino. Acho que a gente tem que ter prazer em chegar ao destino. Então,
Dentro de várias críticas que eu poderia fazer, mas eu vou focar na segurança. A gente fala em segurança, a gente fala em riscos. E quando a gente fala em deslocamento, a gente também fala em riscos. E redução de riscos eu acho que é o ideal. Como se falou aqui, né, a prioridade sempre foi o automóvel. Tanto é que hoje, se eu não me engano, a legislação obriga o proprietário do imóvel a fazer a calçada, e não o poder público. Quem sabe já fica a sugestão para São Francisco fazer diferente e assumir a responsabilidade de fazer a calçada. Porque faz uma calçada padronizada, com pista tátil, livre de pontos de ônibus, de árvore. Não que seja contra a árvore, pelo contrário, São Francisco é muito pouco arborizado. Mas eu não sinto prazer em andar na via pública. É buraco, é lixeira, é lixo, é falta de pista tátil, iluminação pública precária. E não me entendo que eu estou fazendo uma crítica irrestrita ao Poder Municipal, sobretudo a atual gestão, que eu sou um torcedor e faço o possível para ajudar, incomodar todos os secretários aqui que já me conhecem, de encher o saco de todos eles aí, mas é isso que eu percebo. Hoje em dia a gente não pode falar também de mobilidade sem falar em tecnologia. A gente tem hoje aí o Uber que está avançando no país todo. Por que não tem um aplicativo que a gente saiba onde está o nosso ônibus? Ao invés de a gente deslocar até o ponto de ônibus, ficar 2, 3 horas e aquele ônibus não aparecer. E não digo marcar o horário, mas tem algo georreferenciado, porque eu sei que meu ônibus vai passar aqui, está o trânsito, ele vai demorar mais de meia hora. Então eu posso curtir o ambiente público, eu posso passear naquele local e saber o horário que eu tenho que chegar naquele ponto de ônibus para pegar o meu ônibus. As ciclofaixas, da mesma forma, precárias, na própria Nereu Ramos, acabaram de destruir um trecho ali em frente ao espaço Nereu. Não tem, o ciclista chega ali, fica solto na via e depois volta para a via. Ele fica espremido entre o trânsito e a calçada. Então são uma série de fatores que a gente pode agregar. Se não puder agregar de forma imediata, com sinalização, engenharia de tráfego, mas também, quem sabe, um aplicativo de celular que controle, modernizar, quem sabe, a própria frota de táxi de São Francisco, não deixar que o Uber chegue e tire o emprego dos taxistas. Quem sabe modernizar o aplicativo, tarifas mais agradáveis para o taxista também, daqui a alguns anos, não estar se incomodando com o Uber aqui em São Francisco. Não que seja contra o Uber, pelo contrário, eu sou um grande usuário do Uber, tendo em vista a deficiência do próprio sistema de táxi. Mas, do ponto de vista da segurança, eu acho que é fatores primordiais, a iluminação, a urbanização, e tudo isso não só vai tornar um ambiente atrativo para pessoas, sobretudo pessoas de bem, vai movimentar a cidade, vai trabalhar o que a gente chama de vigilância natural, as pessoas de bem vão para a rua, se sentem bem na via pública, inibe aquelas pessoas que querem praticar algum tipo de desordem e torna o ambiente da cidade agradável. Dentre outras coisas que eu fiz aqui no papel, depois eu entrego aí para quem quiser, ok? Obrigada pela contribuição. E é isso mesmo, sem políticos, não se preocupem, estamos aqui para ouvir, queremos ouvir. Boa noite, meu nome é Emerson, eu sou munícipe. Quero fazer aqui uma consideração. Hoje, assim, é bastante franco que os problemas de uma metrópole são os problemas das pequenas cidades, né? Certo? Mobilidade urbana, segurança pública, saneamento, enfim, né? Então, se a gente continuar nesse rumo, as cidades pequenas imitando as cidades grandes, vai virar o caos, né? Certo? Então, mas assim, especificamente no que compete à mobilidade, não foge de investimento, né? Tem que ter investimento, isso daí é bastante claro. Eu vejo assim que um investimento em infraestrutura, né? Construção de calçadas, bicicletários, vias, rodovias, né? E o outro que eu acredito que tem que ser um investimento de grande envergadura, que é mais barato, que é a educação, certo? É conscientizar as pessoas que a gente está vivendo assim, a gente está caminhando para um momento onde nós não vamos andar 10 minutos de carro e procurar 10 minutos no estacionamento. É mais ou menos isso daí que está se desenhando. E assim, uma outra, assim, soluções, vamos dizer assim, né? Propor assim, algumas ideias, alguma reflexão. Eu acho que tem que criar oportunidade para iniciativa privada ganhar dinheiro com mobilidade. Isso é fundamental, que quando a iniciativa privada está junto do poder público, as coisas funcionam de uma forma mais volátil, não é? Certo? Uma outra questão muito embora a gente esteja aqui falando de mobilidade urbana, mas assim, se você foca também, por exemplo, saúde, turismo, aqui em São Francisco do Sul também patrimônio histórico, e tiver ações que trabalhem esses dois pontos, você pode ter um ganho maior. Eu vou citar aqui alguns exemplos, assim, que me veio à cabeça agora, né? Por exemplo, a Avenida Paulista, nos finais de semana, é fechada, certo? Se isso implica num grande ganho com a mobilidade, não se sabe, mas se ganha muito com a educação.
Então, vamos supor assim, os nossos balneários, a Via da Enseada, né? Lá no final de semana, fechar a via da frente para as pessoas andarem de bicicleta e tudo mais. É claro que isso importa em criar estacionamentos. Aqui no patrimônio, no centro histórico, eu também vejo da mesma forma, certo? E criar alguns eventos, por exemplo, aqui em Joinville tem um instante, né? De 15, acredito que a cada 45 dias é realizado. E isso gera também oportunidade para a iniciativa privada e gera educação também no que compete à mobilidade. E um último exemplo, que é uma cidade bastante parecida com São Francisco do Sul, eu acredito que Paraty, também o centro histórico não é interditado só final de semana, mas assim é interditado direto, não pode passar carro. É claro que são medidas antipáticas, né, para quem tem o seu carro, todo mundo quer ter o seu carro, chegar num lugar lá, estacionar o carro, mas assim, não tem mais outra alternativa do que a gente pensar nas pessoas e não pensar apenas que você tem um carro e você vai querer andar com esse carro, né? Então essa ideia, a consideração é mais para uma reflexão e auxiliar e contribuir com a audiência. Legal? Obrigado. Obrigada pela participação. Boa noite, meu nome é Silvia Borges, estou representando a MECA. Em relação ao sistema viário de tráfego, as vias públicas do município, em especial dos balneários, elas são muito estreitas. Eu vou citar o exemplo da minha rua, tá? A minha rua começa com 9 metros de pista de rolamento, com calçadas que variam entre 1,5 m, 1,20 m. Quando chega na esquina da minha casa, a rua já tem 6 metros e uma calçada de 60 centímetros. Quando chega lá na rodovia Duque de Caxias, passando quase perto da ponte, ela tem 5 metros de pista de rolamento e calçada quase que nenhuma. Então, a acessibilidade em relação à mobilidade urbana, sendo ela tanto para automóvel e principalmente falando para os cidadãos, né? A acessibilidade para o cidadão é nenhuma. Não se tem calçada, pessoas idosas, pessoas com deficiência, com necessidades especiais, mães com carrinhos de bebê, tem que andar pela rua, porque as calçadas não comportam o espaço necessário, não cumprem a lei que é necessária, né? Então, a sugestão que eu daria para esse ponto, que depois que já está consolidada a rua e as calçadas já estão feitas, que poderiam ser, as calçadas poderiam ser modificadas, nessas ruas que são estreitas, fazer mão única, porque a acessibilidade será maior para o cidadão e a mobilidade, inclusive, dos carros fica melhor. Na esquina da minha rua, lá no asfalto, não dá para entrar e sair um carro na mesma hora. Ou entra um carro ou sai um carro. Não tem como os dois entrarem ao mesmo tempo. Se o carro estaciona na frente de uma casa, aí não tem como entrar na rua. Então, a sugestão é fazer mão única, tá? Outra sugestão e outra crítica, né? Outra constatação em relação à falta de mobilidade para o francisquense e para as pessoas que vêm nos feriados, finais de semana e no verão para São Francisco. Eu falo dos balneários em primeiro lugar, quer dizer, principalmente, a falta das ciclovias, porque nós temos uma geografia que ela é propícia para ciclovia nos balneários. Ela é linear, ela não tem subida e nem descida, é rara, só quando você vai para o forte que tem uma subidinha a mais, o resto é linear, ela é plana. Então, ciclovia é fundamental, porque nos verões a gente fica horas para sair de um lugar e ir para o outro lugar, com uma fila gigantesca, quilométrica de carros, aonde se fizesse ciclovia, aonde tivesse uma
acessibilidade maior, uma mobilidade maior para os pedestres, as pessoas deixariam seus automóveis em casa e se locomoveriam para a praia de forma mais tranquila, né? Então eu acredito que a ciclovia é o canal de ligação para se ter uma mobilidade com mais qualidade de vida. E em terceiro lugar, em relação ao uso e à ocupação do solo, a mudança das leis 43 e 44, do plano diretor e do plano de zoneamento do município, elas são cruéis para o município em relação ao uso e ocupação do solo, porque tudo é permitido em qualquer lugar. O francisquense, ele se tornou refém de qualquer empreendimento que seja feito no município, porque sendo decretada utilidade pública, mesmo em área que seja de zoneamento especial, se o município ele dá a autorização para o empreendimento sair, você pode ter um galpão de fertilizantes, ou seja qual grão que for, você pode ter um pátio de estacionamento de caminhões, aonde o transporte, a movimentação desses caminhões vai de forma gigantesca interferir na mobilidade do cidadão. Então, eu acho que temos que repensar a modificação das leis 43 e 44, tanto do plano de zoneamento como do plano diretor do município, para que nós possamos pensar numa cidade para 30, 40 anos, para próximas gerações, e aquela cidade que a gente quer, que tenha progresso, que ela tenha crescimento financeiro, mas em primeiro lugar que tenha crescimento e qualidade de vida, porque se nós não tivermos qualidade de vida, não adianta termos crescimento financeiro. Ninguém vai usufruir desse crescimento financeiro. Muito obrigada. Obrigada pelas contribuições. Eu também sou da Meca e sobre o centro histórico, eu participei das oficinas que criaram o projeto Monumenta, não é? Que na frente da Babitonga foi priorizada as calçadas assim, na frente. Mas as perpendiculares, não, naquela ocasião não foram priorizadas. Não lembro se o motivo era porque era histórico, que eu vejo hoje no centro histórico. Maior dificuldade das pessoas com os cadeirantes a transitar em cima das calçadas muito irregulares, que realmente totalmente impossível dessas pessoas transitarem. Eu acho que é possível rever, adaptar um sistema em algumas vias, principalmente as principais, que possa adaptar o cadeirante a ter essa facilidade de locomoção no centro histórico. As vias perpendiculares à igreja, eu acredito que pudessem ser vistas, já que tem uma mão única, da possibilidade de alargamento das calçadas também, porque os postes, que não sei se vão ser retirados nas perpendiculares, mas eles realmente impedem completamente a locomoção de que qualquer carrinho de bebê, o cadeirante, uma pessoa idosa, enfim. Essa situação no centro histórico. A situação da mobilidade, do trânsito, não vou nem comentar, de trem e caminhões, que é absurdo, não é? Acho que a situação que nós poderíamos avançar e que hoje ainda se vê, que eu acho que devia ser formada uma comissão técnica para analisar os projetos técnicos de novos calçamentos. Ainda nos últimos 5, 6, 10 anos, mas até o ano passado e esse ano, estão calçando ruas absurdamente incorretas. Aquilo que a Silvia falou, ruas que não têm necessidade, às vezes, de ter um rolamento enorme, tá? A calçada é mínima, não sei se o empreiteiro está ganhando com o tamanho da rua, é isso que o empreiteiro está ganhando, mas é injusto, porque este ano várias ruas que nós presenciamos sendo calçadas
que não tem calçamento para pedestre, praticamente, e a via é enorme de larga. Isso tem que ser imediatamente revisto, tem que ter uma equipe técnica que avalie os projetos técnicos e isso seja observado já imediatamente a partir do início do ano. Muitas ruas sendo calçadas, né? Uma outra equipe para fiscalizar a situação do saneamento, porque calçam-se ruas novas, mas não se está sabendo como é que está o saneamento embaixo delas. Então, essas seriam umas questões mais assim... Eu fiz 2 listas, tá? E quero continuar contribuindo, já não lembro nem a outra que tinha, mas assim, os turistas nossos que já estão com uma grave... Eu vejo uma debandada exata nos últimos 15 anos, gravíssima, das pessoas dos balneários não vindo mais para os balneários. Houve um empobrecimento gigantesco nos balneários que se deve à nossa mobilidade da 280 e outras interseções. Mas, se nós já propusemos na nossa entidade há uns 20 anos que uma ciclovia interpraias, que não deve ser um valor tão exorbitante, depois que a gente viu já gastos exorbitantes aí sem nenhum interesse prioritário, não se prioriza. Por que isso uma ciclovia interpraias? Essa situação toda da mobilidade dos balneários se resolveria. Há pessoas que vêm carregadas com os carros de bicicletas para as crianças, para os pais, chegam aos balneários e simplesmente não conseguem andar no verão. Então, ao menos para priorizar essa qualidade de vida entre praias, a ciclovia interpraias é fundamental. O restante eu vou deixar para depois, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelas contribuições. Boa noite, meu nome é Carlos, eu sou morador do Rio Grande. Eu vou falar rapidamente sobre segurança também, porque a BR-280 começa no nosso porto e tem um trajeto no Rio Grande, próximo à Capela Nossa Senhora do Rocio, que na hora do pico, quando os alunos saem do colégio, na Luiz Caldeira Vieira, eles passam pelo acostamento, que é estreito, o asfalto tem um declive, que passa o vento da carreta assim, assoprando eles, tanto a pé como de bicicleta. Do outro lado da via não tem acostamento bom, não tem uma passagem pedestre, já foi discutido em reuniões para tomar uma providência, porque aquela saída da Coab para acessar a BR-280 demora pra caramba. Eu moro ali, eu sei disso, eu sofro ali pra caramba. Chega no verão mesmo, sai 8 horas da manhã, faz a compra e volta para casa, porque não dá para sair mais depois. E a segurança das crianças que eu penso ali. Todo mundo quem mora ali, até ajudando ali o policial ali, eles fazem campana ali também no posto, ali fica dando uma olhada, porque é demais aquele trecho ali da BR-280 que é para a segurança das crianças. É muito estreito, não tem uma passarela naquele rio ali que passa ali, era aumentar aquele acostamento para melhorar a segurança das crianças. Essa é a minha opinião. Obrigado. Muito obrigada pela contribuição. Boa noite. Falar em mobilidade e falar na parte turística também, né, que se comentam muito. Algum tempo eu acompanho algumas situações e a gente tenta dar sugestões. Questão da Rua 10, mais conhecida, né, como Rua 10, se faz como saída. Eu acho que ali, até para a parte turística, deveria de ser ao contrário, invertida, deveria de ser a entrada, porque o turista vem e em uma altura ele se perde de certa forma, porque não tem aquela sinalização correta, diríamos assim, né? Ele tem que caminhar o sentido verde-teto, para quem conhece o nosso município bem, eu acho que todos que estão aqui conhecem, ou Rocio Pequeno, e sem uma sinalização, que isso já vem de anos, tá? Eu sei que a gente sabe que pega o município sempre com muitos problemas. Eu acho que a inversão dessa rua seria muito interessante. E também da Barão,
Isso seria um estudo, até eu proponho para o nosso amigo Jackson, que faz parte um estudo com que a Barão invertesse junto de fluxo. Por quê? Porque a gente tem o maior problema de São Francisco, que é o trem. O trem é o maior problema de São Francisco. E quem sofre com a parte do trem, geralmente, é o pedestre, o ciclista. Que quem tem carro faz a volta mais rápida. E quem é um pedestre, quem é o ciclista, não. Se invertesse a Barão junto também de posição, nós teríamos mais pontos para atravessar o trilho, atravessar da parte Barão Centro. Eu acho que seria bem interessante esse estudo. Isso é uma proposta que a gente já tem de algum tempo já. Foi tentado debater e não foi aplicado. Como está sendo aberto agora essa questão do estudo para o futuro que a gente pretende para São Francisco, seria bem interessante. Outra questão que eu quero deixar aqui, deixar para todos terem a posição gravada até, que é o trilho, o contorno ferroviário. Existe o projeto que vai fazer o contorno sair fora de São Francisco. Aí vai ter a possibilidade do trilho que existe hoje ser uma ciclovia ou uma área para pedestre que vai cortar o município inteiro. Vai vir do Rocio Grande até o porto. Vai facilitar para os trabalhadores, vai facilitar para o final de semana para a gente passear. Então tem alguns pontos que, se a gente não criar mecanismo dentro da vivência que a gente tem no município, que quem sabe do município é quem vive nele. Não adianta a gente pegar que ali uma área é do SPU, é de tal, de ciclano, fulano, não adianta. Eles não têm que decidir o que a gente vive no dia a dia. Eu acho que isso tem que ser uma movimentação popular, tem que fazer dessa forma e não deixar com que eles façam uma via particular de alguma forma que beneficie um empresário ou outro, e sim a população. Então a parte ali do trilho, quando for feito o contorno ferroviário, nós tínhamos que fazer isso, se mobilizar para fazer uma ciclovia do Rocio Grande até o Porto de São Francisco do Sul. Seria essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigada pela contribuição. Boa noite a todos. Uma sugestão que eu gostaria que vocês pudessem analisar. Eu vejo hoje que o grande problema que nós temos na cidade são o excesso de caminhões, né? E eles acabam habitando todo o acostamento, trazendo um grande risco à população. Por exemplo, quem sai dali do trevo das praias e se tiver um pneu furado e precisar encostar no acostamento, vai acabar batendo no caminhão, porque as empresas acabam usando o acostamento que não tem, né, que não foi feito o calçamento deles, como estacionamento e pátio de manobras. Uma sugestão seria fazer um pátio de caminhões, tá? Ali pela área do Miranda, e que houvesse um aplicativo, houvesse softwares, né, que pudessem controlar o acesso do caminhão para ir diretamente ao porto. Por exemplo, hoje a gente tem um problema de mobilidade muito grande. Você quer vir ao centro, vindo da praia, quer vir para o centro histórico. Se você pegar a rodovia, os caminhões eles não respeitam, eles param simplesmente a rodovia e você não consegue ter acesso, você pega a contramão, né? E você acaba tendo um problema de segurança ali, muito grande, um problema de mobilidade muito grande. Se a polícia precisa, a ambulância precisa passar ali, vai ter que dar uma volta muito grande, porque não há uma regra para isso, né? A sugestão seria um pátio de transbordo de caminhão, né? Que as empresas pudessem explorar isso, que elas pudessem se organizar, tá? Como é feito em Paranaguá, como é feito em Santos, né? Ter esse acesso de controle dos caminhões, porque a gente sabe que tem um investimento dentro do porto hoje, deficitário. Nós temos somente 2 balanças, essa é a grande desculpa hoje que nós temos na cidade com esse problema do excesso de caminhão. Nós não temos hoje a Polícia Rodoviária Federal, tá? Está sendo discutido isso dentro do plano de segurança pública do município, de trazer novamente a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Estadual ela não tem autarquia, não pode fazer a fiscalização na BR, né? Só pode na SC, devido a ser estadual mesmo, e a gente acaba tendo esse problema. Então, assim, a grande sugestão que eu acho seria
a gente fazer um pátio de caminhão e ter um controle de acesso, principalmente para não afogar o trânsito ali na entrada do porto. E pegando o mote do nosso querido Corujito, né, Praia Grande, Santos e São Vicente pegaram a antiga estrada de ferro lá e fizeram um VLT maravilhoso, com uma urbanização bem bacana, com ciclovia, no que não seja agora, né, mas que a gente possa pensar nisso para 2027, né? Eu acho que seria bastante interessante. Eu sou super a favor da criação da região metropolitana do Nordeste Catarinense, porque eu acredito que juntos a gente possa resolver todos os grandes problemas, né, da cidade. E essa é a minha sugestão. Muito obrigada pela contribuição. Boa noite a todos. Yuri do IFAM, que queria vir de bicicleta da praia e não pôde, né, até agora. Mas uma questão que talvez a gente tenha pontuado nos seminários temáticos e não foi falado aqui ainda, né, falou em partes assim, eu acho que essa questão mesmo da sinalização turística, né. A gente, tempos atrás, a gerência de turismo aqui do município encaminhou para a gente uma proposta de instalação de placas, né, de identificação de alguns monumentos e tudo mais, mas eu acho que a sugestão é a gente poder trabalhar e, dependendo, não só esperar o plano, mas se pensar isso para 2018, até mesmo uma constituição de grupo de trabalho, né, de sociedade civil, prefeitura, IFAMs e todos aqueles interessados assim, para discutir a questão da mobilidade dentro do centro histórico, que aí é a área que nos afeta mais um pouco, né? E até mesmo discutir a questão de rotas turísticas, assim, para a gente dar mais condições de acesso à cidade para o turista, né? Para se discutir, né, rotas assim específicas para que as pessoas que chegam aqui não precisem pegar os seus veículos, né? Eu tenho uma experiência muito bacana que eu conheci de perto, né, principalmente durante a elaboração desse trabalho, foi o trabalho de rotas sensitivas dentro da cidade de Ouro Preto, né, que, então, como a gente aqui também tem um patrimônio histórico muito rico, e lá tem um problema ainda que são as ladeiras, assim, a todo instante você tem que enfrentar, mas o pessoal trabalhou assim, né, rotas turísticas assim que não pegam apenas, né, os principais pontos turísticos, né, muitas vezes tem alguns roteiros aqui, eu não sou da cidade, então estou conhecendo, que talvez sejam possibilitados assim a partir de uma conversa, de um conhecimento, né, com a população assim, que traz informações relevantes assim sobre determinados locais, né, para a gente sair um pouco também, né, foi falado aqui, sair um pouco assim da orla, né, que eu acho que é muito importante a gente pensar, se for o caso do centro histórico, vamos dizer assim, do início ali, na Pedreira, né, a região ali do Rafael Pardinho, aquela rua toda que a gente tem uma série de problemas de imóveis abandonados, etc. e tudo mais, até a Bahia também, para a gente pensar um pouco que centro histórico se resume a uma paisagem que muitos poucos hoje em dia têm acesso, que é a paisagem da Bahia para o centro histórico. É isso. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição. Boa noite. Sobre a calçada que o pessoal está falando, o alvará, a obra nova ou para a reforma, a prefeitura poderia, para liberar a obra, o cara ter no mínimo 2 metros de calçada. Já resolveria o problema como de um loteamento novo. Hoje a prefeitura exige, a lei, 2 metros. Se a gente fazer uma obra nova hoje, qualquer casa, uma reforma,
vamos ter que, se tem 1 metro no centro histórico, na praia, 1 metro de calçada, a gente vai ter que aumentar essa calçada para 2 metros. Em Camboriú estão fazendo assim, 2 metros e meio, fazer a lei, né? E cobrar das obras novas. E há outro problema de estacionamento nas ruas, fazer mão única, né? Com o estacionamento do outro lado. Somente lá na praia, talvez ali de acabar com o estacionamento frente ao mar, fazendo uma ciclovia, vai funcionar bastante lá para a praia. É isso. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição. Boa noite. Eu cheguei agora, mas não consegui vir mais cedo. Mas em relação à pergunta, né, eu gostaria de fazer um comentário para reflexão. Eu não sou natural de São Francisco, né, moro aqui há 10 anos, e me preocupa muito a questão da instalação dos novos portos, porque vai afetar diretamente a questão da mobilidade, né? Isso aí não tem como não negar esse fato. Então, a decisão da instalação do Porto Brasil da Fátima, né? O município não tem tanto poder para decidir, mas eu particularmente sou contrário à instalação do porto. Acho que vai afetar muito a mobilidade. E o mundo inteiro está caminhando para a questão das ciclovias, instalação de ciclovia, né? Eu acho que não é segredo o que se deve fazer para melhorar a mobilidade, tirar os carros e aumentar o transporte urbano. E isso aí é consenso dos especialistas em transporte, né? Eu acho que o grande desafio nosso é mudar a nossa consciência, mudar a questão de colocar o veículo como uma questão de status. No Brasil, por diversos anos, a mídia, a imprensa colocou o veículo como um bem de consumo, uma questão de status, e em 10 anos a frota brasileira aumentou em mais de 300%, né? E como reflexo tem a questão dos grandes centros, que hoje você não anda, né? Então, mas olhando sobre o São Francisco, eu acho que a gente precisa, as entidades que estiverem presentes aqui, do meio ambiente, tem que se mobilizar, porque se esses portos, já são 2 portos que estão aprovados e estão aprovados, se instalar mais do que isso, eu acho que São Francisco fica impraticável, né? A mobilidade, a qualidade de vida, né? Vocês têm uma ilha muito bonita que não está sendo explorada, o turismo não foi explorado em São Francisco ainda, né? Tem muita coisa para se fazer, então está ligado com a mobilidade esse assunto. Acho que a gente precisa refletir e ponderar sobre essas questões aí. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição. Mais alguém gostaria de falar? Boa noite, meu nome é Gabriela, trabalho no IFAM também. Não sou de São Francisco, estou aqui caminhando para os 3 anos de São Francisco do Sul. Foi bem legal a participação nos seminários, a gente pôde debater e conhecer, né, outras pessoas e discutir os problemas que a gente encontra no dia a dia. Da minha experiência, quando eu vim para São Francisco, eu quis primeiramente me instalar no centro histórico e devido ao meu trabalho, mas como eu não encontrei um local que eu pudesse se adequar às minhas condições, enfim, eu acabei optando em ir para a praia, né? Só que já sabendo que eu iria enfrentar todos os dias o trânsito, né? Ter que percorrer 18 quilômetros para chegar no meu trabalho e de volta. E isso às vezes me deixa bem estressada, com vontade de largar o carro e pegar o transporte público. Mas daí quando eu paro para olhar o transporte público, as opções que a gente tem, a qualidade, né, desse meio de transporte, aí eu penso, não, deixa que vou com o carro mesmo, vou me estressar um pouquinho mais. Só que hoje também com a alta do combustível, né,
tudo vai deixando a gente mais desestimulado. E assim, na praia, que aí nos finais de semana eu consigo curtir mais, a gente vai pela orla, né, da Enseada, a gente tem um calçadão que tem um potencial gigante, mas que é bem conflituoso a relação daquele calçamento que não tem manutenção, que as árvores que estão ali, não sei como é que foi feito o desenho desse passeio, quando foi executado, enfim. Recentemente eu vi que tem uma parada de ônibus que foi construída por ali, mas justamente em cima do passeio, então é muito conflituosa a relação entre pedestre e ciclista, só que a gente sabe que tem um potencial enorme de melhorar aquele calçadão. Eu fui dar uma volta até com meu filho de bike também pelo interior da praia, até eu brinquei no seminário passado, que eu fiquei até com medo, porque eu levei corridão de cachorro, eu estava com meu bebê e tive que sair louca de bicicleta com medo do cachorro. Então é uma questão também a se ver, porque as pessoas talvez não se responsabilizam pelos seus cachorros de estimação, né? E botam em risco a vida de outras pessoas. É só um detalhezinho assim a mais que eu percebi no andar de bicicleta pelo interior da Enseada, ali nas casas, né? Que também tem um potencial legal para passeio, mas que às vezes a gente fica com medo e não favorece. Outra coisa é que, eu não sei se o problema é comigo, mas enfim, já fui quase atropelado umas 2, 3 vezes na faixa de pedestre. As pessoas não respeitam a gente que está, né, querendo atravessar a rua. E, assim, em relação ao centro histórico, até que foi citado, eu concordo plenamente com todas as colocações. A gente tem que pensar num novo modelo para o centro histórico que priorize o pedestre. A gente falou muito das oficinas do transporte público que vai até o centro histórico, né, de ser o ponto final desse transporte, de não circular, né, o ônibus daquele porte, de grande porte, no centro histórico. Então, o que eu gostaria para mim seria poder me deslocar de transporte público. Até a gente falou de ter, de repente, uma linha direta, né, que atenda com maior rapidez as praias no horário de pico até o centro histórico, ou até o centro, enfim, que tenha terminal de integração. Talvez que no futuro a gente realmente não estacione carros no centro histórico, quem sabe, que a gente priorize o pedestre de fato, porque hoje a gente tem a delimitação das calçadas, mas elas não atendem, né, como já foi dito aqui. Mas que também, para mim, substituir o veículo particular, né, que eu tenho, eu preciso de ter opções. Hoje eu não tenho opção. Então eu acabo usando o meu veículo particular porque eu sou obrigada. Então as pessoas só vão mudar um pouco a cultura do veículo particular a partir do momento que elas tiverem uma segunda opção. Tá? Então, até se cogitou, vamos para diminuir o uso do carro, vamos botar estacionamento rotativo cobrado no centro histórico. Aí até eu brinquei, pelo amor de Deus, eu vou estar pagando para trabalhar no final das contas, porque se eu botar tudo na ponta do lápis, né, não vai me compensar. Mas para mim fazer essa mudança, para todo mundo fazer essa mudança, a gente tem que ter uma outra alternativa. Tá? Não tem como eu fazer essa mudança sem o poder público também estar pensando em meios alternativos. Seria muito bacana também eu vir de ônibus, ter a opção, de repente, de pegar uma bike, né, como tem em alguns locais, pegar uma bike de um ponto, percorrer, parar e deixar a bike em outro ponto. Enfim, tem N meios da gente favorecer esse deslocamento alternativo. Enfim, né, foi a minha contribuição em relação às coisas que a gente já vem desenvolvendo nos seminários. Obrigada. Mais alguém gostaria de expor? Ele vai levar o microfone para a senhora. Em relação ao acostamento da rodovia Duque de Caxias, no acesso da Escola Rogério Zata até a ponte, é impossível uma pessoa, um ciclista ou um pedestre, andar onde não há acostamento, onde os carros param para estacionar nesse acostamento, onde não há calçada
E quando tem acostamento, é todo esburacado, as pessoas correm o risco de cair e se machucar, é questão de saúde, né? E em relação às passagens do bairro de Paulas e do bairro do Acaraí, também é uma dificuldade de mobilidade entre o bairro do Paulas até o bairro Acaraí, e vindo para o centro, né? É ruim você sair do bairro e chegar no centro, porque o acesso ele é complicado. No Acaraí mesmo, poderia ser, como foi dada a sugestão pelo Corujito, de inverter a via da Rua 10. Hoje, como acontece ali no Rossio Pequeno, você tem que ir passar pelo Acaraí para poder chegar para o centro. Senão você tem que ir até o outro contorno para poder entrar. O acesso da Rua do Cemitério, que eu chamo, que eu não sei o nome daquela rua. Então, tem que ir até o contorno da Rua do Cemitério para poder vir para o centro. Seriam coisas para se pensar em relação aos calçamentos das ruas. Porque às vezes você foge de meios mais fáceis de você ter acesso e ter uma mobilidade melhor, porque o calçamento é ruim. Você não vai colocar o seu carro, você não vai passar por uma rua onde você pode até causar um acidente com você mesma, né? Obrigada. Bom, eu gostaria então de chamar a atenção de vocês dessas 3 imagens que eu coloquei ali. Na primeira, todas as 3 são realidades, hoje, 2017. Na primeira, a gente vê uma concentração muito forte, né, tanto de carros individuais quanto do transporte de cargas. Essa é uma realidade na China, na Índia, em alguns países americanos, no Canadá e em alguns países europeus também, algumas cidades brasileiras. Essa é a nossa realidade. Não adianta de nada nós incentivarmos um sistema cicloviário, queremos que as pessoas usem a bicicleta. Vamos promover as ciclofaixas, vamos promover as ciclovias, mas elas precisam usar máscaras. Não adianta. Que qualidade é essa? Né? Como vocês mesmos colocaram, que qualidade, que saúde é essa? Que cidade saudável é essa? Então, gerar uma mudança, sim, ela precisa gerar essa mudança individual, para a gente começar a tentar nesse último exemplo que a gente está aqui, interior de São Paulo, onde a gente começa a ter um reflexo, uma mudança de pensamento, porque eu gero as possibilidades, eu preciso gerar as possibilidades. Né? Então, tenho que ter a arborização, tenho que ter uma ciclovia. É utopia achar que as pessoas não vão mais ter o seu transporte individual. Isso é utopia, a gente já sabe. Mas precisam haver possibilidades de escolha, onde sim eu vou priorizar a relação individual enquanto pedestre, enquanto sistema cicloviário e principalmente o coletivo. O meu individual, o meu veículo individual vai ser para deslocamentos mais longos. Hoje, mal planejada, desorganizado, o que mais? Falta de planejamento, o que mais? Em busca de um caminho menos tortuoso, o que mais? Como é a minha cidade hoje, pensando em mobilidade urbana? Qual é a palavra? Qual é a expressão? Falta de participação da população em exigir as suas coisas. Muito bem, falta então da participação das pessoas. Vocês estão aqui hoje, qual é a palavra? Qual é a expressão? Que indica a cidade hoje? Qual é? Conflituosa. Que mais? São tantas as palavras que não vêm. Eu acho que insegurança também. Insegurança. Então, tendo todas essas, depois vocês vão lá e vocês vão registrar as palavras. Por favor, todas essas. Agora vamos pensar um pouco. O que vocês saem daqui hoje desejando para 2027? Como é a minha cidade? Porque veja, tudo isso que vocês falaram. É ruim eu viver numa cidade conflituosa. Hoje é a minha cidade, é São Francisco. O que eu desejo para 2027? O que vocês desejam ver aqui? Nós estaremos reunidos aqui novamente, revisando, pensando aquilo que nós decidimos
poxa, precisa mudar alguma coisa, porque o que nós desejamos em 2027? Como é que nós queremos que a cidade esteja em 2027? Como? Mais qualidade de vida, então um ambiente espetacular. Muito bem, espetacular. Nós nos movemos com qualidade, entendeu? Então, queremos nos mover, queremos mobilidade. Qual é a palavra? O que desejamos para 2027? O uso e a ocupação do solo de maneira correta, visando em primeiro lugar o cidadão e depois nos empreendimentos financeiros e empresariais. Então, queremos uma cidade correta. Primeiro o cidadão, depois os particulares. O que mais? A aprovação das leis 43 e 44, do plano diretor e do plano de zoneamento. Então, a alteração do plano diretor. Vamos lá, o que mais? O que desejamos para a cidade em 2027? Como é que vocês querem ver? Organizada. O que mais? A cidade feliz. Feliz. As pessoas sejam mais interessadas em ficar no comum, né? Interessadas em um caminho comum. O que desejamos? Nós somos promovedores de mudança. Enquanto nós não colocamos isso como primeiro lugar, como é que nós queremos gerar mudança? Precisamos gerar essa mudança, né? Então, nós vamos nos reunir várias outras vezes no próximo ano. Eu sei que vocês todos ainda estão e vão deixar registrados e queremos isso registrado, mas queremos mais. Nós queremos que vocês participem. Se não deixarem tudo registrado hoje, mandem por e-mail. Esse e-mail é da nossa equipe, planmob.ufsc, que é a Munesc, né? Então, tudo que vocês gerarem de contribuição, nós levaremos como contribuição, nós utilizaremos no desenvolvimento desse plano de mobilidade. Tá bem? Muito obrigada pela participação. Deixa eu só acrescentar que além desse e-mail, nós temos, acabei não colocando aí, nós temos o planmob@sãofranciscodosul.sc.gov.br. A gente acabou criando esse canal de comunicação para o desenvolvimento do nosso plano de mobilidade. Então, quem também tiver sugestões, críticas, contribuições serão muito bem-vindas. Muito bem, nós queremos assim então agradecer a participação do Leonardo e também da professora doutora Andréia e principalmente agradecer a participação de todos na noite de hoje, o que é mais importante para esta audiência. Em nome do Poder Executivo de São Francisco do Sul, representado pelo prefeito, o senhor Renato Gama Lobo, agradecemos a todos pela presença, tenham todos uma boa noite. Te vi nascer, uma ilha de beleza indescritível, linda e intocada. Um verdadeiro paraíso. Há muito tempo, vi os barcos atracarem nas tuas areias. E franceses, espanhóis e portugueses se apaixonarem pelas tuas curvas. Hoje vejo pessoas de todo o mundo sentirem as mesmas emoções dos antigos navegadores quando estão frente às suas belezas. Vi muitas coisas. Vi o tempo passar. Vi homens levantando paredes, construindo casas, mercados e igrejas. Vi surgir uma São Francisco do Sul.
Vi a cidade crescer e inspirar. Vi Santa Catarina começar aqui. As crianças nascerem, amadurecerem e te acolherem carinhosamente de São Chico. Vi a tradição passar de pai para filho, de mãe para filha e se transformar em cultura. Vi homens corajosos, pescadores, que com a sua força saem rumo ao desconhecido em pequenos barcos quando a lua se ergue no céu. Vi tuas crianças na praia, pulando, correndo e brincando. Vi o futuro deixando suas pegadas gravadas em ti.